Olá, seja bem-vindo ao Radar de hoje, que são 4 de maio, quarta-feira. E hoje a gente ainda continua falando de lockdown na China, que ainda continua movimentando o mercado, mas hoje o mercado teve uma dinâmica positiva durante o dia para algumas ações falando de commodities e depois das 15 horas inverteu por causa da fala do Fed. E aí o dólar também acompanhou essa inversão, estava operando positivo e caiu bastante no fechamento do dia. Então vamos às notícias de hoje. Bom, não tem outro assunto. O assunto principal hoje é a política monetária dos Estados Unidos. A taxa de juros subiu 0,5%, 0,5% e foi para 1 ponto no acumulado. E isso o mercado já estava precificado. A gente até tinha comentado aqui no radar de antes de ontem, na nossa live ontem, nos áudios que a gente manda todos os dias de manhã para os nossos clientes, de que havia até uma expectativa de um aumento de 0,75, alguns falavam até 1 ponto. E o que mudou e o mercado foi nessa tendência totalmente inversa do que era a expectativa. O presidente do Fed, Jeremy Powell, disse que as próximas reuniões a alta não vai ser mais tão agressiva, deve ter altas assim, mas para que o mercado possa esperar altas de 0,25. Não 0,5 como foi, nem menos, muito menos ainda 0,75. Vale só a pena a gente dar uma olhada nesse gráfico aqui de novo. Essa foi a alta mais forte dos últimos 20 anos. Os Estados Unidos não gostam de subir taxa de juros. Então, sempre quando ele sobe taxa de juros, ele sobe muito pouco. 0,25 já é uma alta expressiva para eles. E agora eles subiram 0,50, mesmo o mercado apostando em 0,75. Então, se a gente for olhar aqui, desde 96, o juros estava bastante alto, a se falar dos Estados Unidos, 6, depois foi para 5 ali em 2006, e de 2008 para cá, sempre caminhou nessa esfera de 0,25. Em 2015 ele começa uma ascensão, em 2018 chega no seu pico mais recente e agora ele caminha de novo para ter uma alta forte. O mercado especula já fechar o ano com 3% de alta de juros dos Estados Unidos. Essa foi a alta mais agressiva dos últimos tempos. E aí, essa fala de Jeremy Powell de que não esperem mais altas mais agressivas azedou o mercado do ponto de vista das commodities. O dólar caiu bastante, voltou ali para casa de 4,90, uma queda de mais de 1%, levou com ele o milho, levou outras commodities que estavam operando até em campo positivo, mas que são puxados pela paridade de exportação, e a paridade de exportação tem o dólar na veia. Então, o que fez o dólar mudar o seu caminho, o seu movimento durante o dia, foram as falas do Jeremy Powell, não foi nem a alta dos juros baixa, mas foram as falas de que as próximas reuniões não deve ter uma alta mais expressiva. E aí o mercado devolveu os ganhos, o dólar caiu. Só que é importante frisar uma coisa, o dólar ele não está baixando de 4,90, ele sempre está ficando ali na casa de 4,90, ele bate nos 4,90 e sobe. Chega nos R$ 5, ele cai. O Banco Central não está deixando o dólar passar de R$ 5. Toda vez que ele beira os R$ 5, ele faz leilão. Semana passada o dólar ultrapassou os R$ 5, o Banco Central foi lá e vendeu 500 milhões de dólares. Segunda-feira, o dólar bateu nos R$ 5 de novo, estava com uma alta muito forte, o Banco Central foi lá e vendeu 1 bilhão de dólares. Então é meio que um recado dado, olha, a gente não quer o dólar acima de 5. Pode ser uma situação política, não é interessante para a campanha, pode ser outra coisa, uma série de fatores. Está tendo saída de capital estrangeiro, não só da Bolsa, de investimentos, os investidores, está tendo a debandada de férias dos Estados Unidos, entra agora o período de maio, tem aquela máxima say and may and go away, né? Que é aquele ditado americano, que é quando os Estados Unidos, os investidores saem de férias, e maio tem a fama de ser o pior mês da Bolsa brasileira. Então o dólar está sentindo vários efeitos, e hoje ele bateu no 5 e caiu de novo, mas dessa vez por causa das falas do Fed. E aqui no Brasil a gente tem a taxa de juros Selic. A gente está com 11,75 e a nossa taxa deve subir hoje para 12,75. A divulgação costuma ser às 18 horas, só que o Banco Central está com seus funcionários de greve, essa divulgação deve ir mais para frente. Então o mercado não espera surpresa não. Para o Brasil se espera 1 ponto
e muito provável que é isso que aconteça, a nossa taxa Selic vá para 12,75. Bom, desculpa, a gente teve no cenário hoje, logo pela manhã, o anúncio da Ursula, da Comissão da União Europeia, de que eles estão anunciando uma proposta que é a 6ª rodada de sanções contra a Rússia. E essa proposta pretende embargar o petróleo russo daqui 6 meses. Seria a sanção mais pesada que o bloco poderia impor contra a Rússia. A proposta é, daqui 6 meses, não ter mais importação nenhuma de petróleo russo do bloco europeu, exceto a Hungria e a Eslováquia, que eles poderiam continuar até 2023, porque eles têm contratos, têm uma dependência maior. Não é uma unanimidade no bloco, alguns países são contrários a essa ideia, mas existe essa proposta de embargar o petróleo russo. E aí isso seria o golpe mais pesado que a União Europeia poderia colocar sobre a Rússia. E com certeza isso seria sentido. Então o recado foi dado de que eles vão tentar passar essa proposta, essa sanção de embargar o petróleo russo. E a Rússia também vai se movimentar nesse sentido. Ambos, um depende do outro. Essa relação é uma relação que dos dois lados existe a dependência. Então é um baque para o mercado. Eu não acredito que há tempo suficiente de 6 meses para outro fornecedor tomar conta do que a Rússia entrega de petróleo. Ela é o segundo aí maior produtor de petróleo do mundo. Sempre fica a Rússia e a Arábia Saudita brigando para essa colocação. Então, aparentemente, não seria possível a União Europeia se desvincular da Rússia nos próximos 6 meses. Então a gente tem que ver como é que eles vão fazer essa transição e como é que a Rússia vai lidar com essa notícia. Ela também tende a procurar outros clientes. Bom, é uma notícia que tende a impactar o mercado nos próximos dias. A Rússia está seguindo com ataques à usina de Mariupol, desculpa se eu errar o nome, Azovstal. Essa usina é o último ponto de resistência da Ucrânia em Mariupol. Vale mencionar que a perspectiva que se tem até agora é que a guerra vai continuar por muitos dias ainda. A gente já falou isso na segunda-feira, a gente tem falado isso nos áudios para os clientes. Infelizmente, esse é o cenário, porque a Rússia ela não está com a imagem de vencedora, está longe de ser vencedora. Tudo indica que houve erros no cálculo, até porque o Putin demitiu vários generais, o Putin mandou prender membros do seu serviço de inteligência por traição, porque eles tinham entregue relatórios de que a tomada seria mais rápida. Então isso está nítido para o mercado internacional como um todo, de que o Putin está frustrado com essa tomada, de que ele achava que seria uma tomada rápida e fácil. E ele não está tendo nada disso, até o contrário. Os vídeos têm mostrado que as baixas russas estão sendo enormes e a Ucrânia tem resistido a ponto de, em vários momentos, estar sendo colocada como vencedora. Em diversos momentos ela vence algumas batalhas, a gente pode colocar dessa forma. Então, para a Rússia, ela não vai acabar com a guerra agora porque ela está com a imagem fragilizada. Do outro lado do Ocidente, não é interessante para o Ocidente acabar com a guerra. Os Estados Unidos têm interesse de enfraquecer a Rússia. Hoje mesmo, Joe Biden, assim como veio essa notícia de que o bloco europeu pode impor mais sanções pode pôr embargo contra o petróleo russo, os Estados Unidos anunciou que também estão preparados para colocar mais sanções contra a Rússia. Então a guerra não deve acabar agora porque os Estados Unidos têm interesse de enfraquecer mais a Rússia. A Rússia não está enfraquecida ainda do ponto de vista americano. E a Rússia não tem interesse de acabar com a guerra porque a Ucrânia não está vencida. Então a gente vai ver a guerra movimentar bastante ainda no mercado. Hoje o petróleo subiu mais de 5%, com essa notícia de que a Rússia pode ter o seu petróleo embargado, voltou a operar acima de $110 o barril. Gente, petróleo acima de 100 é pressão de inflação no mundo todo. E o Ibovespa voltou a operar com alta acima de 108 pontos, pressionado por essa notícia de que os juros americanos vão ser menos
agressivos nas próximas altas. Bom, o nosso radar hoje fica por aqui. Eu vou terminar com aquele velho pedido que eu devia fazer lá no início, mas eu não quero ocupar o tempo do vídeo da notícia. Pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe, mande para as pessoas que você acredita que possam se interessar por essa notícia. Se você achar que esse conteúdo é um conteúdo relevante para o seu trabalho, para o seu negócio, para o seu dia a dia, considere compartilhar nos seus stories, com seus amigos no WhatsApp. Isso não vai custar nada para você, mas vai agregar muito valor para a gente. O Radar fica por aqui. Boa noite e até mais. Ou bom dia, boa tarde, a hora que você estiver assistindo. Até mais.